Queridos amigos que estão nos acompanhando em mais este material inédito que a TV A Caminho da Luz está lançando, hoje estamos com o nosso querido coronel Arnaldo Costeira, dirigente da ASSEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, na nossa querida Portugal. E hoje ele, que está com esta parceria entre a TV A Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e o Arnaldo representando a ASSEV junto da TV Espírita, uma TV web também. Nós estamos lançando simultaneamente no Brasil e em Portugal este material inédito, de uma entrevista inédita do nosso querido Chico, concedeu ao querido Isidoro Duarte Santos. E nada melhor do que o nosso querido Arnaldo para falar um pouquinho a respeito desta personalidade. Querido Costeiro, o que você pode dizer sobre Isidoro Duarte Santos? Isidoro Duarte Santos era um oficial da Marinha de Guerra portuguesa. Ele já nasceu no século XIX, ele era digamos assim, um adepto muito fervoroso do espiritismo. Nós não podemos dizer exatamente quando é que começou essa ligação à doutrina espírita de Isidoro, porque provavelmente na altura em que o movimento espírita português ressurgia daquela tragédia que foi a implantação da República, e que nós consideramos que foi um ensaio do regime comunista na Europa, foi o primeiro ensaio, depois viria a ter o epílogo já em 1917, na Revolução na Rússia, mas ele realmente deveria ter sido no início da sua marcha pela carreira militar, pela vida militar, ele foi oficial de carreira, devia ter sido algo que ocorreu e que ocorria naquela época também muito frequentemente. Nós não podemos esquecer que nos anos 20 a Federação Espírita Portuguesa foi recriada, incluindo 5 generais do Exército e da Marinha, e também 8 coronéis oficiais de topo da carreira militar, por assim dizer, órgãos de comando. Entre muitos outros subalternos e muitos outros capitães que também faziam parte nessa época, do movimento que fez ressurgir, digamos assim, o espiritismo, que acabou por ser em 1925, no primeiro Congresso Espírita Português. Então, acredito, porque é muito pouca a informação que nós temos, que Isidoro terá, no início da sua carreira militar, sei lá, com 20 anos, 20 e poucos anos, terá ou ter-se interessado pela doutrina espírita. Mas nós vamos encontrar Isidoro exatamente já mais ligado ao espiritismo e ao movimento espírita português em 1931, quando ele começa a colaborar com a revista da Federação, que era a revista de Espiritismo. Mas há uma coisa muito interessante que muita gente não repara, não é? Eu às vezes digo assim com ar de brincadeira, que quando Chico Xavier reencarnou, teve que pedir autorização ao Isidoro Duarte Santos para nascer no mesmo dia, porque, de facto, Isidoro Duarte Santos nasceu em 2 de abril de 1897. Isto é uma piada, como é natural, mas a coincidência, de facto, às vezes é curiosa, porque muita gente não repara nisto, não tem nada a ver, quer dizer, a providência divina, agora vão nascer 2 indivíduos na mesma data, não tem a ver. Embora com 13 anos de diferença, porque ele nasce em 1897 e depois Chico em 1910. Mas então ele começa a ter essa ligação, depois vem a ser realmente diretor da revista de Espiritismo, e já nos anos da guerra, nós não conhecemos muito, já em 1939, quando ele já é consorciado, já é casado com uma figura também muito importante do movimento espírita português, Maria Gonçalves, que terá ficado nos nossos meios conhecido como Maria. Eu estou a referir isto porque depois vai ter importância no desenvolvimento da nossa conversa. Então ele aí recria, uma revista que foi famosa no Brasil, havia mais assinantes no Brasil que tinha em Portugal, a revista de Estudos Psíquicos, que dirigiu durante 30 anos, um tempo, aliás, até o seu desencarne, que ocorre em 1974, exatamente depois da Revolução de Abril. Então começa aí uma ligação mais profunda, quando ele começa a dirigir a revista, e vai desempenhar um papel jornalista que se vai tornar muito importante, porque a revista de Estudos Psíquicos, de que é, sem dúvida nenhuma, um pilar também fundamental Maria Gonçalves, a Lia,
que o ajudou a montar, que ajudou a... Eles faziam tudo, limpavam as mesas, limpavam as casas de banho, varriam, faziam tudo, de facto. E nós podemos dizer que, de facto, Isidoro, que era um oficial de marinha, há a ideia que os oficiais não mexem nestas coisas, não barrem, não pegam no lixo. Mas ele era uma figura assim muito simples, ainda que aparentemente não pareça. E há uma coisa também, que fazia parte dos pioneiros do movimento espírita português, que durante o primeiro quartel do século XX tiveram uma participação muito intensa e muito ativa na divulgação do espiritismo no Brasil. Vamos falar até 1920 e poucos, até 1930, faziam viagens muito repetidas, muitas viagens ao Brasil, para, de facto, passarem por vários estados, por várias cidades, para divulgarem o espiritismo. Estamos a falar nos anos 20, anos 30, até os anos 20, 30, porque é evidente que o Brasil foi, sem dúvida nenhuma, o refúgio de muitos perseguidos pelo regime republicano. Muitos fugiram, e aliás, de que é figura de destaque Fernando de Lacerda, que realmente, pronto, ele tem a sua produção literária espírita no País da Luz, de facto, publicada no Brasil, embora tenha praticamente ele psicografado todas as mensagens em Portugal. Portanto, o Brasil foi, de facto, esse local digamos assim, de refúgio, mas também foi uma porta aberta, e como eu há pouco disse, a revista Estudos Psíquicos tinha mais assinantes, tinha mais adeptos, mais leitores no Brasil do que tinha em Portugal. E começa aí, de facto, digamos assim, essa parte jornalística muito ligada ao Brasil, que vem depois, enfim, vem dar a tal entrevista de que nós agora começamos a falar, que Isidoro Duarte Santos fez a Chico Xavier. E é preciso dizer que não foi Chico Xavier que pediu a entrevista a Isidoro. O material jornalístico, não é? É um material que Isidoro Duarte Santos escolheu, certamente que Chico Xavier aceitou esse desafio e concedeu essa entrevista que esteve guardada, esteve escondida durante muito tempo. Eu quero dizer que, por exemplo, naquilo que nos respeita, nós tivemos essa entrevista guardada numa cassete sempre perdida, uma gravação que esteve perdida durante muito tempo e que ninguém em Portugal deu grande importância. Aliás, toda aquela perseguição que houve nos anos 60, 50, 60 do século passado ao movimento espírita português e até a erradicação total, não é? Foi um bocadinho responsável por isso, a dispersão digamos assim, daquilo que era publicado, aquilo que era jornalístico, lá, teve muito escondida durante muito tempo. Nós teremos oportunidade, seguramente, de falar também no assunto, mas há uma entrevista, embora esta de Isidoro tenha começado a passar na internet aqui e ali, com alguns destaques, há outra entrevista que também ninguém conhece, que é inédita, que é uma entrevista feita a Ivone do Amaral Pereira, muito conhecida no Brasil, mais do que naturalmente em Portugal, e também é inédita, uma entrevista de facto, que eu acho que também deve ser divulgada, que também deve ser publicitada. Portanto, aqui em relação a esta entrevista do Isidoro, pois com certeza que ela foi pedida por Isidoro Duarte Santos. Aliás, não tinha outra, assim, um grande jornal periódico do Brasil, foi convidado por, enfim, aqueles que estavam à volta do Chico para fazer uma entrevista ao Chico Xavier. Não, quer dizer, ele apareceu, ia visitar, ia com os seus amigos, e pediu a Chico Xavier, e Chico Xavier concedeu essa entrevista, que é uma entrevista notável. Então, o que acontece é que, de facto, esta figura depois perde-se, digamos assim, como todos. A partir de 53, quando o movimento espírita português é erradicado, é proibido, é tornado perseguido, e até, aliás, havia uma perseguição paralela entre os comunistas, que eram perseguidos pelo Estado Novo, e também tinha um carimbo vermelho que colocavam nas fichas de cada um, no processo individual, e também os espíritas também tinham aquele carimbo vermelho que era a gente a bater, porque, com certeza que eram contrários, as pessoas é que faziam passar essa mensagem ao catolicismo, que era a religião dominante, e que foi realmente dominante mais ainda a partir da Revolução de 28 de Maio, do António de Oliveira Salazar. Portanto, aí aparece o Isidoro, portanto, na clandestinidade, a partir de 53, aparece a visita de vários centros. E, portanto, várias localidades. E, portanto, ele vai acabar por chegar a Viseu, enfim, um ambiente próximo, familiar, acaba por chegar a Viseu nos anos 50, no início dos anos 50. Querido Arnaldo. Já agora, perguntou-me o que tinha a dizer do Isidoro. Lógico. Não é? Portanto, ele nessa marcha acaba por, em 74, quando há a liberdade religiosa, acaba por ser, digamos, escolhido. Era a figura de mais destaque do movimento espírita na altura, e acaba por ser escolhido para ser o primeiro presidente pós-liberdade
da Federação Espírita Portuguesa. Querido Arnaldo, posso depreender que terá conhecido o comandante Isidoro como se referiu há pouco? Sim, o comandante era assim conhecido, o comandante Isidoro Duarte Santos. É claro que há uma referência na Marinha, todos os oficiais, a partir de capitão, portanto a partir de major, a Marinha não tinha essa designação, passavam a ser comandantes. Podiam ser majores, tenentes-coronéis, coronéis. Eram sempre comandantes. No Exército não teve essa... A Força Aérea não existia naquela época, estava integrada no Exército, mas de facto eram conhecidos por comandante. Isidoro Duarte Santos, aquilo que nós, talvez um posto que é mais conhecido até de uma forma genérica, era major da Marinha. E portanto era o primeiro-tenente da Marinha, era comandante, como era conhecido nos meios, digamos assim, militares. Sobre conhecer Isidoro, não conheci. Eu entrei para o Movimento Espírita Português em 1976. E evidentemente Isidoro Duarte Santos desencarnou em 1974. E, portanto, não tive a oportunidade de o conhecer. Embora haja uma outra ligação. Uma outra ligação. Portanto, eu conheço muito, enfim, pormenorizadamente aspectos da vida de Isidoro e também das suas ligações, mas pessoalmente tenho pena de não ter conhecido. Era sinal de que eu teria entrado para a doutrina espírita, para o movimento espírita mais cedo. E qual a ligação de Isidoro com esta cidade que tão bem vem nos acolhendo, que é Viseu? Bom, eu por aquilo que sei, e não tenho dúvidas em afirmar, a vinda de Isidoro a Viseu foi uma vinda, vá lá, aparentemente fortuita, não é? Não há acasos, a gente sabe que não há acasos. Isidoro Duarte Santos dirigia a revista Estudos Psíquicos e nesse trabalho, nessa tarefa, ele tinha vários colaboradores. Uma das colaboradoras, vá lá, era uma senhora amiga de Maria Raquel, que depois viria a ser, ou que seria depois a esposa de Isidoro Duarte Santos, a segunda esposa. E ele tinha essa colaboradora que fazia a tradução de artigos de caráter espiritualista, não é? Para a revista Estudos Psíquicos. Essa senhora, que de facto também, não é por acaso, se consorciou com um senhor que era advogado, que era da terra, exatamente da terra onde também era a minha sogra, não é? E então essa senhora tinha férias, passava férias nessa aldeia. E quando foi do casamento com Maria Raquel, e o casamento ocorre, portanto, desencarna Maria Gonçalves em 1949, e aparece uma ligação de Isidoro em 52, portanto, começa a haver ali essa aproximação, ou melhor, o casamento com Maria Raquel Duarte Santos da parte do Isidoro, não é? E começa essa ligação. Nessa altura, ocorre que a tal senhora tradutora, ofereceu a casa da aldeia para que Isidoro e a Raquel pudessem passar férias. E começa aí, de facto, essa aproximação. Na época, a minha sogra era médium, mas era uma época de proibição do espiritismo. Né? Estamos a falar de 1950 e tal, está na fase crítica. Em 53, a Federação fecha, todos os centros espíritas de Portugal são proibidos, são erradicados. Tudo fecha e, portanto, passa a haver reuniões de clandestinidade. A aldeia, chamada Encoberta, onde Isidoro ia, depois passou a ir passar férias, era uma aldeia que não tinha luz, não tinha água canalizada, não tinha estradas alcatroadas, eram estradas de terra batida. Para lá chegar andava-se 6 quilómetros em estrada de terra batida. E então Isidoro ia ali passar férias. Era uma aldeia extraordinária, muito calma, muito serena. Era realmente aquilo que nós podemos dizer, era o melhor para passar férias, porque passar férias é descansar das tarefas do trabalho. E Isidoro continuava a ser um oficial de marinha, continuava a ter as suas responsabilidades e, portanto, continuava depois também a ter essa clandestinidade da sua adesão à doutrina espírita, do seu trabalho jornalístico e não só, porque ele dirigiu também muitos anos o Centro Espírita Luz e Amor, que era clandestino também. Portanto, não podia vir à luz do dia, estava tudo proibido. E então ele ia passar férias. Ocorre que, tendo a minha sogra desembocado da mediunidade em 1949, e ela correu todos os médicos da região, penso que mais de 30 médicos, correu as bruxas, feiticeiros, padres, exorcistas, de todo lado. Era uma mediunidade tremenda. Ela era conhecida na aldeia como a doida com juízo, a louca com juízo. Porque, de facto, ela passava noites
a subir escadas, descer escadas, subir escadas, em pleno inverno, com temperaturas quase negativas, metia a cabeça debaixo d'água porque achava que se metesse a cabeça debaixo d'água que ficava boa. Portanto, fazia coisas incríveis. Eu estava num lado da aldeia e quando o marido saía de casa, que ficava a 200 metros, ela dizia, já lá vem ele, gritava logo. Mas ninguém sabia o que é que aquilo era. Pronto. Ela depois acabou, no último médico, foi uma figura também notável em Portugal, o Dr. Elísio de Moura, foi o último médico que ela consultou e o médico disse, está bem minha filha, um dia tu vai-te passar. Então, e ela saiu dali para ir para um centro espírita, para o Porto, onde foi tratada durante 2 meses. Mas era uma mediunidade que, quando disseram, tem que trabalhar, olha, tem que trabalhar a sua mediunidade. Fazia lá a mínima ideia do que era trabalhar a mediunidade. Não havia livros espíritas, estava tudo clandestino. E então começa a aparecer aí, disseram ao Isidoro, olha, cá aí uma senhora que tem assim umas coisas esquisitas e tal, e não sei o que mais. Dá-se ali uma aproximação, um conhecimento. E, portanto, estamos a pensar que aí pelos anos 53, 54, começa esse contacto mais próximo com a minha sogra e Isidoro. Isidoro, o que é que fez? Lá deve ter conversado, calmamente, nós não assistimos a essa conversa, pois claro. E então ela aceitou poder fazer em casa reuniões mediúnicas com Isidoro Duarte Santos. Começam aí, de facto, a aproximação de Isidoro. E há coisas absolutamente inacreditáveis, porque Isidoro teria depois dado testemunho, publicando isso na imprensa, porque Isidoro Duarte Santos tinha, nessa altura, ele começou a ir para o Brasil em 51, a visitar o Brasil, e tinha assistido a uma reunião de materialização, eu creio que em São Paulo, não posso dizer onde, qual era o centro, mas assistiu a essa reunião de materialização, e evidentemente, pronto, as coisas correram. A minha sogra fazia lá a mínima ideia do que é espiritismo ou quais eram as revistas espíritas. Não havia. Vá lá, eu só praticamente em 1976, quando comecei na doutrina, eu era oficial do exército, eu tinha que justificar a minha crença, e portanto só aí é que começou a haver livros na minha casa, na casa dela, e também em Viseu. Livros espíritas começaram nessa época, e portanto não havia nada. Ela contava com alguma curiosidade que ouvia no ouvido dizer, é assim, é assado, não tenhas medo, vai assim, atenção. E ela recebia as orientações que ela tinha sido catequista da Igreja Católica, que ela passava pelo crivo de Jesus, ela sempre foi uma pessoa muito, muito, muito crente em Jesus, e portanto ela pensava sempre, será que isto é bom? Será que isto não é engano? Estou a ser enganado. Então Isidoro começa essas reuniões. E independentemente, ninguém sabia dessa reunião de sessão de materialização que Isidoro tinha assistido no Brasil, a certa altura manifesta-se uma entidade. É evidente que aqui passa-se o seguinte, Maria Raquel Duarte Santos, a esposa, nessa altura, não sei se espírita, provavelmente não seria ainda, mas não assistia às reuniões. Ela não assistia às reuniões espíritas. Porque ela tinha um certo receio que aparecesse a rival, que era a Maria Gonçalves, que era a antiga primeira esposa de Isidoro. Aliás, Isidoro escreve uma série de livros em parceria já com Maria Gonçalves desencarnada, com a Lia desencarnada. Há vários livros publicados dos dois. E então ela não assistia, tinha aquele medo que ela se manifestasse. E numa das reuniões, de facto, manifesta-se um espírito e diz para Isidoro, então não me conheces? Não. Isidoro era uma pessoa muito intransigente. Ele não, olha, eu sou fulano de tal. Ele não acreditava, tinha que, aliás, como a doutrina aconselha, ele tinha que testar se era ou se não era. Então ela disse, então eu sou a Lia. Agora a Lia. Não, sou a Lia e tal. Não, então vamos ver se és a Lia. E pergunta-lhe, então, o que é que aconteceu na sessão de materialização onde eu estive no Brasil? Claro que a minha sogra não sabia nada, quer dizer, não era ali, era faz de conta. Ora, faz de conta, era aldrabiça. Então, dizia Isidoro, então, o que é que aconteceu nessa reunião? E ela disse, então não te lembras? Eu vestia o vestido que tu me ofereceste naquele dia especial nosso. Um vestido de cor de bordô, assim e tal. Isidoro ficou surpreendido naquela altura, porque a minha sogra, a médium, não conhecia nada daquela sessão de materialização, nem tão pouco sabia vestidos de bordô, sabia vestidos sem ser bordô. Ele ficou surpreendido e disse assim, não, mas não chega. O que é que tu fizeste na reunião de materialização? E ela diz, então, tu gostavas muito, tirei uma rosa vermelha de uma jarra que estava em cima da mesa e coloquei-te na lapela.
Isidoro, quase que aquilo que me contaram, que as lágrimas quase afluíram aos olhos, correram, e aí aquele disse: acredito, sim senhora, acredito que és a Lia. E ele vai depois dar testemunho até da fidelidade e da segurança da médium, não é? É curioso porque é que este fenómeno aqui eu realmente recordo. É porque, mais tarde, não muito tempo depois, isso viria a ser aflorado também na entrevista com Francisco Cândido Xavier. Ia ser aflorado, não, no sentido de, olha lá, então é verdade que naquela reunião, que era a Lia, que não era a Lia, não. Ela vem ser recordada porque Chico Xavier, na descrição que faz depois, na entrevista das entidades que se manifestam, ele vai falar no vestido Bordeaux, que a Maria Gonçalves, porque era de alguma forma um atestado de verdade, não é? E era esse atestado de verdade que Isidoro também procurava. Lia está agora a entrar, uma dama assim, vestida desta maneira. E ele fica realmente surpreendido e fica realmente muito emocionado. Portanto, é daí que começa esta relação. Ele vai continuar, ele vai ser, por assim dizer, o professor. Vai ser quem ensina Idalina Magalhães, que era a minha sogra, a médium, que vai ensinando todos os anos. Havia uma certa ansiedade pela chegada das férias para que Isidoro pudesse desenvolver aquelas reuniões que ninguém sabia, ninguém percebia nada de espiritismo na aldeia. Eles reuniam-se numa quinta muito confidencial lá no meio da mata para que ninguém soubesse e tal. Então começa aí, de facto, essa ligação, e a ligação é muito próxima, e eu posso atestar que havia um respeito, uma consideração mútua, e que de facto vem daí essa ligação e que depois justifica muita coisa que a gente hoje pode estar a revelar. No último ano, começaram a circular notícias sobre a proximidade de Isidoro Duarte Santos com o médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Pode falar-nos algo sobre esta matéria? Bom, como eu já disse há pouco, seguramente que Chico Xavier, nessa época, portanto, estamos a falar nos anos 50, era uma figura já muito conhecida do movimento espírita. Eu penso que eu não posso atestar exatamente, em termos de datas, eu não posso atestar. Sei que a referência que eu tenho é 1955. 54, 55, essa visita de Chico Xavier, ou melhor, de Isidoro a Chico Xavier. E era na altura, só havia, não havia agora essa preocupação de filmar, ou não havia essa preocupação. E no movimento espírita não havia mesmo. Eu penso que Isidoro fez a entrevista para ter material para publicar na revista de Estudos Psíquicos. E, portanto, essa meta, vá lá, já nessa altura, era conhecer Chico. Uma figura que já era quase lendária, que se contavam histórias extraordinárias da sua mediunidade. E, portanto, terá sido aí que ele conseguiu que, de facto, Chico Xavier o recebesse. E portanto, essa entrevista, naquela altura também não havia nada disso, quer dizer, não havia exclusividades. Agora eu é que sou o campeão, eu vou ser o Prémio Nobel da Informação, eu vou ter este material. Embora nós reconhecemos hoje que ainda há pessoas que procuram encontrar, digamos assim, temas para se apropriarem, para serem os detentores disto, isto é meu, eu consegui, alguém me ofereceu, alguém me doou, etc. Esse direito de autor e tal, que eu acho uma coisa estranha no movimento espírita, devo confessar, porque tudo aquilo que é doutrinário, tudo aquilo que é de interesse para, digamos assim, o triunfo da nossa fé e da nossa crença, deve ser divulgado, não é para ficar guardado. E, portanto, essa entrevista foi gravada, e foi gravada em fita magnética, num gravador antigo, de fita, foi gravada. E depois acredito que haja cópias dispersas, que muita gente não se deu sequer ao trabalho de pensar ser importante, não era importante. Nós conseguimos desencalhar, digamos assim, essa gravação, e, portanto, já temos alguns anos. Já temos essa gravação há alguns anos. A qualidade daquela época da gravação não era muita. E, portanto, que é natural que tivesse que ter havido, vá lá, alguma correção que a tecnologia também permite hoje, para tornar audível, não é de vídeo, é áudio, ser mais perceptível aquilo que foi a entrevista de Chico Xavier. E, aliás, nós temos disponível para a TV Caminho da Luz poder divulgar. A entrevista não tem proprietários, não tem... A família de Isidoro Duarte Santos não é conhecida. Isidoro Duarte Santos, que era da Beira Baixa, era oriundo da Beira Baixa, não deixou nada dessas coisas, mas deixou alguns amigos, algumas pessoas de confiança, deixou até como matéria de elucidação e de conhecimento, porque a entrevista que Chico dá é uma entrevista notável, porque é notável no sentido em que a fidelidade
que nós encontramos entre as descrições que ele faz de dezenas de pioneiros do movimento espírita português, dezenas de trabalhadores anónimos e que foram testemunhos. Aliás, aparece na própria entrevista um testemunho com alguém que porta umas cartas, que leva umas cartas e que, de facto, muita gente não conhecia, Isidoro também não conhecia, ou melhor, agora está aí a falar a verdade, Isidoro conhecia. Porque sobre as cartas, o que é que acontece? Pois, havia muitos oficiais generais, havia muitos oficiais superiores, havia muitos juízes e advogados e médicos, etc., incluídos no movimento espírita. E ele achava, essa figura que aparece com as cartas na mão, ele achava, ainda em vida, que devia dar testemunho da sua fé enfrentando as autoridades, confrontando as autoridades. E quem tinha que fazer esse confronto tinham que ser figuras ligadas já à política ou ligadas, de alguma forma, com certa ascendente à parte militar. Então ele achava que deviam ser dirigidas cartas pelas pessoas às autoridades a enfrentá-las por causa do movimento espírita, por causa do espiritismo e das suas perseguições. E Isidoro terá sido um dos conselheiros sobre as cartas e sabia o pormenor das cartas. Portanto, quando a figura aparece, Chico Xavier, ele descreve, está aqui um senhor, não diz quem é, nem deixa de ser, mas vem com as cartas na mão. Isidoro lembra-se das cartas que tinham sido apresentadas por esse amigo, por esse companheiro da doutrina, e que ele teria, de alguma forma, aconselhado até alguma calma, para não precipitar, porque é evidente, a gente às vezes tem vontade, quer dizer, há militares como assim, é agora, e depois atrapalham a vida. Então, esse pormenor é extraordinário, porque Chico não conhecia a história. Outras pessoas que acompanhavam Isidoro não conheciam, mas Isidoro lembrava-se que foi uma coisa pessoal. Portanto, essa forma de descrever digamos assim, as entidades, descrever os espíritas desencarnados já, é impressionante, de uma fidelidade notável. Porque se havia alguém capaz, nessa altura, de garantir, era o jornalista, era Isidoro, porque conhecia, porque tinha vasculhado, tinha investigado todas as figuras do movimento espírita português. Portanto, quando o Chico dizia, e agora entra uma senhora com vestido de púrpura, ele sabia que era a esposa desencarnada. Sabia, porque só ele sabia o que é que ofereceu num dia de aniversário, de casamento, ou não sei o quê, o que é que ofereceu à esposa. Porque era chique, na altura, oferecer um vestido, e é tão bordô, né? Que é uma cor que as senhoras gostavam muito e tal, agora não sei se gostam, também é um pormenor que eu não sei. Mas realmente, quer dizer, é impressionante nesse aspecto. E Isidoro comove-se, emociona-se muitas vezes durante essa entrevista, porque ele tinha uma consideração extraordinária por Francisco Canto Xavier, e isso vai-lhe aumentar significativamente até o fim da sua vida, essa fé, essa crença e essa profunda admiração pelo médium. Sabemos que tem na sua posse mais informações inéditas e referentes a essa época, dos grandes pioneiros do Espiritismo em Portugal. Será possível ter acesso a algumas mais? Bom, nós temos ainda uma entrevista também inédita com uma figura, pronto, que aparentemente, eu sou sincero, eu não conhecia esse pormenor, depois vim-me a debruçar sobre ele e realmente vi a relação que há. Por exemplo, com uma figura também notável, muito conhecida no Brasil, que é Camilo Castelo Branco, a propósito do livro, realmente, Memórias de um Suicida, que Ivone psicografa. Então, é uma entrevista com Ivone do Amaral Pereira. Essa entrevista com Ivone do Amaral Pereira é conduzida não por Isidoro Duarte Santos, mas pela sua segunda esposa, Maria Raquel Duarte Santos. Era uma altura já que, portanto, ela está ligada ao movimento espírita, vamos falar 55, é depois da entrevista que Chico concede a Isidoro, penso que poderá ser 56, 57, por aí. Essa entrevista é feita em casa de Dona Ivone, como vocês referem com carinho no Brasil, Dona Ivone, e então ela faz a entrevista, curiosamente, numa sala junto à estrada, porque durante a entrevista houve-se ruído. Bem, nós já preparamos a entrevista, já limpamos alguns pormenores, mas é evidente que se nota os carros a passar. Pronto, era uma entrevista em cassetes, já não é na fita magnética, já numa cassete pequenina, um gravador que não tem grandes condições. E então é essa entrevista inédita, de onde se pode depreender por que razão Ivone do Amaral Pereira tem essa ligação com o Camilo Castelo Branco. Porquê? Porque Camilo Castelo Branco vai desenterrar no Brasil, entre aspas, no bom sentido, uma médium, que depois viria a ser uma médium notável também, com um respeito extraordinário até hoje,
pelos nossos irmãos da sua terra. Não é? E então essa entrevista com o Ivone do Amaral Pereira também é notável. Porquê? Durante essa entrevista, nós vamos a ter conhecimento porquê Ivone do Amaral Pereira em Portugal. Porquê essa ligação de Ivone do Amaral Pereira a Portugal e porquê a ligação de Ivone do Amaral Pereira a Camilo Castelo Branco. E podemos depreender que Ivone do Amaral Pereira esteve reencarnado em Portugal numa época que pode ter conhecido Camilo Castelo Branco, o escritor. Não sei quem é que desencarnou primeiro. Se foi Camilo Castelo Branco, se foi Ivone do Amaral Pereira. Mas podemos, de alguma forma, pela nostalgia, ou pela, digamos assim, pela tristeza com que se refere a Portugal, não é? Com essa emoção, de que também não dará partido muito longe numa situação como Camilo Castelo Branco de suicídio. A afinidade, digamos assim, a afinidade sentimental e emocional entre os dois. E então ela dá essa referência, que de facto a sua, digamos, ligação a Portugal, embora não a sua saudade, porque é natural que se a vida nos presenteou com dificuldades, com problemas, com sofrimento, é natural que a nossa memória não nos guarde grandes recordações e, portanto, é natural que Ivone do Amaral Pereira, embora confesse a sua ligação a Portugal, nessa época, mas não devem ter sido muito boas as saudades subconscienciais ou que ela poderá ter de Portugal. Mas realmente é interessante essa revelação. E outras, que eu penso que os nossos telespectadores ouvintes, os nossos ouvintes telespectadores, através da TV A Caminho da Luz e também da TV Espírita, vão ter possibilidade de aceder, porque acho que devem ser divulgadas estas notícias que nos vêm de tão longe. Qual a sua opinião sobre a divulgação de matérias revelantes, como são estas de que nos dá nota? Olha, eu acho que hoje anda uma divulgação no ar muito, para mim, muito triste, não é? É quase como eu poder dizer que quando tive a felicidade de ter perto, ou estar perto de Francisco Canto Xavier 20 minutos, que realmente podia dizer que ele revelou-me um segredo extraordinário, que eu tenho alguma coisa que ele me disse ao ouvido sobre o que vai acontecer, o que deixa de acontecer, sobre eventuais mensagens ou senhas que ele vai dizer para provar que é ele ou que deixa de ser. É claro que estive com ele 20 minutos, ouvi dele coisas extraordinárias, de uma profundidade incrível em relação a Portugal, mas tenho que estar grato por ter podido estar com o Chico, mas não tenho que dizer que sou especial ou que fui especial ou que o Chico me disse isto, ou confessou aquilo, ou deixou de confessar. Aliás, é uma figura tão extraordinária que nós devíamos ser mais pequenitos, porque às vezes eu vejo aí algumas pessoas que querem ser muito grandes a propósito dessa relação. Então é evidente que aquilo que Chico diz, ou que dizia, melhor dizendo, é relevante para todos os portugueses, para todos os brasileiros, para todos os espíritas. E, portanto, as pessoas que querem, de facto, dar o seu a seu dono, isto é, que querem provar que Chico é uma figura enorme, e nós somos umas formigas no meio dessa figura extraordinária que foi Francisco Canto Xavier, nós devíamos resguardar-nos por alguns comentários, ou até algumas coisas que a gente publica que até são insultuosas. E então, eu acho que tudo isso que Chico escreveu é para divulgar. Tudo aquilo que vem do mundo espiritual é para divulgar. Porque senão não vinham, os espíritos não vinham cá agora a revelar coisas para a gente guardar secretamente e passados 50 anos, esse eu tenho aqui, olha, está aqui. E portanto eu sou o único, sou o da Bayer, faz favor, da Bayer é um medicamento que cura tudo e às vezes não cura nada. Mas quer dizer, eu é que tenho esta revelação porque eu sou importante, porque eu estive com o Chico, porque assim, porque assim. Então eu acho que tudo aquilo que é espírita, tudo aquilo que é doutrinário, tudo aquilo que é evangélico, tudo aquilo que é no sentido religioso, no sentido científico, é para ser revelado. E não é para andarmos nós agora assim, eu tenho isto, mas eu só dou isto. Não, tem que ser primeiro o Prémio Nobel da Informação, porque depois de ser o Prémio Nobel, tudo bem, já toda a gente pode pegar nisto e divulgar. Então eu acho que isto deve ser tudo divulgado. E devemos deixar de nos andar aí com coisas agora. Eu tenho primeiro, eu tenho segundo.
É o material que a gente tem, pode haver mais gente que tenha. Acredito que o Isidoro tenha distribuído ou tenha passado estas gravações, não tenha ficado com aquilo na gaveta. Quem recebeu essas gravações, digamos assim, essas novidades, entre aspas, é que devia ter tido a obrigação de pegar nelas e dar-lhe o relevo que elas precisavam. E não deu. Não deu, estava tudo guardado. Mas eu também fiz o mesmo coisa. Também fiz a mesma coisa. Eu estas coisas podia revelar há muitos anos. Mas é evidente que também não sabia, também não estava dentro desta coisa da comunicação, também não dizia assim, olha, agora aquele também é importante, agora aquele também conheceu o Chico, agora aquele também conheceu o Isidoro. Não, quer dizer, não há ninguém importante. O importante é o conteúdo daquilo que as mensagens transportam. E, portanto, nesta matéria, eu acho que tudo deve ser divulgado a todos. E devemos acabar, dentro do movimento espírita mundial, com essa coisa, aquele é que tem os segredos, aquele é que ouviu no ouvido que o Chico, ou este ou outro, lhe disse isto ou lhe disse aquilo. Não, vamos divulgar. Não com o sentido de propriedade, de poder ou de importância que a gente tem, não tem importância nenhuma. Não é? Porque, de repente, aquilo que a gente julga que é uma vida longa e de prestígio, fica pelas ruas da amargura, porque a divindade, quando nós somos inconvenientes, corta-nos a palavra. E então, já temos algumas experiências que as pessoas deviam meditar. Então é assim, acho que tudo deve ser divulgado, sem quaisquer caráteres pessoais. Eu é que sei, eu é que tenho, eu é que sou poderoso. Não. É no interesse da doutrina, no interesse do cristianismo redivido, no interesse da passagem aos outros que sofrem desta grande esperança que é encontrarmos Jesus no nosso caminho, naturalmente. O caminho para Deus. Portanto, acho que deve ser tudo revelado. Querido Arnaldo Costeiro, estamos terminando este bate-papo a respeito da entrevista que o nosso querido Chico concedeu a Isidoro quando esteve em uma de suas visitas ao Brasil. Também conversou um pouquinho a respeito de um material que a TV, em parceria com a SEV, irá publicar no Brasil e em Portugal, que é uma entrevista com a nossa querida Ivone. Mas são materiais maravilhosos para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu gostaria que o nosso querido Arnaldo deixasse a sua mensagem de encerramento. Bom, eu gostava de dizer o seguinte, o encontro com a TV a Caminho da Luz, ou melhor, o encontro com os responsáveis dessa tarefa muito extraordinária, vá lá, é quase com um reforço linguístico, não é? É reencontro com vocês, com o Sérgio, com o seu pai e consigo, aliás, pois não digo que seja uma união com o carne, mas são duas figuras na mesma trajetória de divulgação da doutrina, não deve ter sido ocasional, não, seguramente. E, portanto, nós que em Viseu e em Portugal estamos realmente num combate tremendo pela afirmação da verdade e pela divulgação da verdade, com certeza que nós temos esta parceria, que em boa hora foi encetada por as duas casas, por a associação e por a vossa associação, são momentos importantes, momentos inesquecíveis e inolvidáveis. É quase como que um reencontro do passado, seguramente também com erros e com tarefas que nós não cumprimos, que nós não chegamos ao final, mas que nos estão agora a ser pedidas de novo para reeditarmos com humildade e com simplicidade esse compromisso que temos com Jesus e o compromisso que temos com a doutrina. Mas eu gostaria de dizer aos nossos telespectadores que estamos muito gratos, que estamos de facto muito gratos a esta possibilidade aberta pela TV Caminho da Luz, e não estamos interessados em dizer que a TV Espíritos em Portugal que é a melhor, que é extraordinária, que é a única, de maneira nenhuma. Hoje a tecnologia permite que qualquer pessoa interessada em divulgar a doutrina chegue a muita gente, a muito lado, na divulgação dos seus sites, essa coisa toda. E, portanto, nós estamos muito gratos à TV Caminho da Luz e ao Sérgio e ao André por esta oportunidade de sermos amigos, ou melhor, de voltarmos a reiniciar ou a reeditar essa amizade que seguramente já vem de outras épocas. E, portanto, nós estamos aqui, nós, Viseu, a nossa associação, a associação que nós representamos, estamos absolutamente apostados em, com a colaboração da TV Caminho da Luz, divulgar aquilo que a gente sabe, darem a chegar, quer dizer, nós não vamos descobrir coisa nenhuma, não quer sermos nós agora para pensar em ultrapassar Chico Xavier, ou até dar guarida à ideia de que Kardec está ultrapassado, ou coisa assim. As pessoas às vezes, quer dizer, têm que ganhar campo de qualquer expressão e inventam absurdos que realmente são contrários até ao ideal espírita. Não é que nós desejamos aos nossos telespectadores, com quem contactamos, graças à possibilidade que nos prestou, que nos deu
o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós estamos realmente nesta tarefa, neste combate de amor, no combate de simplicidade, de humildade, pela doutrina e por Jesus. Portanto, eu gostaria de dizer que continuaremos a estar, seguramente, todas as segundas e sextas-feiras convosco, na hora das nossas palestras, e desejamos que todos sejam, de facto, felizes, que tenham paz, que tenham serenidade, harmonia nos vossos lares, e que, de facto, colaborem connosco, no sentido em que passem os sites, passem as formas de chegar ao conhecimento espírita com verdade e com profundidade. E ao fazerem isso, seguramente seremos todos na frente do combate por Jesus. Então desejamos muita paz a todos e até breve, porque nós seguramente iremos estar de novo em contacto direto, muito brevemente. Até breve.